Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Amém. Vamos ver aqui na carta aos Romanos, capítulo 7, no verso 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Te pedimos, Senhor, o Senhor tomar conta deste culto para o bem das crianças, dos inocentes, dos adultos, dos novos e dos velhos, de todos que vieram aqui, Senhor, e que de uma maneira sincera, reverente, buscam a Tua face. Pedimos que o Senhor vivifique a Tua palavra, também para a cura divina, para a libertação dos oprimidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Graças te dou, meu Deus, pela paz que inunda meu ser. Graças te dou, meu Deus, pelo amor, pela vida sem fim. Graças te dou, meu Deus, porque tu tens cuidado de mim. Graças te dou, meu Deus, porque és meu e eu sou teu. Torre de controle da alma e do corpo. Nós vamos lembrar um pouquinho disso. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Não deixe o diabo mentir para você. A primeira coisa é descobrir se é a vontade, entre parênteses, perfeita de Deus. E buscar o batismo do Espírito Santo. Vamos lembrar que há uma torre de controle da alma e do corpo. E o que nós acabamos de ler está nos falando de dois homens, de duas naturezas. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não deixe o diabo mentir para você. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir se é a vontade perfeita de Deus.
Nós vamos ter um pouquinho de tempo com a mensagem Sede. O título dela é Sede. Nós vamos ver aí do parágrafo 31, possivelmente até o 36, 37. Por aí assim. Agora nós vamos encontrar aqui em primeiro plano é que existe uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E cada torre é uma advertência para as necessidades do outro. Cada uma chama pela necessidade que o clamor está clamando. Isto envia uma onda de advertência. Então, todo ser humano tem isto. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, as necessidades do corpo. E o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo está muitas vezes em guerra um com o outro. Então nós vamos lembrar daquele índio que se converteu ao Senhor Jesus e recebeu o Espírito Santo. Então lhe perguntaram como é que ele estava se sentindo com aquela nova vida. Ele disse na linguagem de índio, ele disse: índio está como quem tem dois cães dentro de si, um branco e um preto, constantemente um rosnando para o outro. Estão sempre brigando, guerreando um contra o outro. Aí lhe perguntaram qual dos cães que vence a guerra. Ele disse: é aquele que índio mais alimenta. Agora, isso combina perfeitamente com o que o profeta está mostrando aqui, porque isso não é apenas uma dedução psiquiátrica, psicóloga, científica. Isso vem do Espírito Santo, que realmente conhece a estrutura do homem. O salmista diz que o Senhor conhece a estrutura do homem. Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a sua estrutura. E conhecendo a sua estrutura, o que ele faz? Ele mostra para você aquilo que você é mais vulnerável, as partes que você, vamos dizer mais claro, aquilo que é mais fraco, o seu ponto fraco da sua estrutura. O profeta diz: há homens que nascem como alcoólatras, há muitos que tentam inserir o vício em si. Por isso eles conseguem beber de uma maneira temperante, somente em festas, vinhos e coisas assim, em determinados acontecimentos. Outros, porém, basta começar e eles não conseguem mais controlar. Ele disse: você não nasce com desejo de fumar. Para fumar, você precisa aceitar, antes de tudo, insistir com o seu organismo, até que o seu organismo possa se tornar vítima
daquilo, ser vencido por aquilo. Não é um fundo que clama o fundo. Ele disse também que há homens que nascem com problemas de sexo. E então, esses desejos estão muitas vezes em guerra um contra o outro. Agora, não vamos falar somente de aberrações, de vícios, de tara sexual. Vamos falar daquilo mesmo que é normal, natural, que é lícito. E que muitas vezes não nos convém. É isso que ele está enfatizando. Porque depende muito, muito mesmo da noção daquilo que a pessoa tem, da noção que a pessoa tem a respeito do bem e do mal. Porque ninguém pode dizer, olha, Paulo está dizendo aqui, em Romanos capítulo 7, que ele não queria matar, mas matava. Que ele queria roubar, não queria roubar, mas roubava. Que ele não queria prostituir, mas prostituía. Que ele não queria beber, mas bebia. Que ele não queria fumar, mas fumava. Não, não é isso. Vocês estão entendendo? Não é que ele fumava, não é que ele bebia, esse mal que ele fazia. Depende muito da noção que a pessoa tem a respeito do que é mal e do que é bem. O mal habita em nós, na carne, de uma forma natural, porque a inclinação é inimizade contra Deus. Ele chegou a incluir na lista de tantos e outros males a glutonaria, o apetite desordenado. A maledicência, a murmuração. Veja que ele não ficou muito preocupado com as coisas terríveis que assombram a sociedade, a parte social da igreja. Não. Então ele está tratando desse bem e desse mal da forma que ele é na sua carne e da forma que ele é em sua alma, da forma que ele é em seu espírito. Porque todo homem é mentiroso. Ele próprio disse aqui, seja todo homem mentiroso. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, só de dizer que não tem pecado, já está pecando. Só de dizer que não é pecador, já está pecando. Só de pensar que é uma super pessoa, um super cristão, já está pecando. Então, aquele irmão que julgava ser um cristão diferente dos demais, mais perfeito, foi lá no alto da colina para consertar a congregação lá que estava em litígio, em divergência, irmãos contra irmãos. Então ele, dizendo ser melhor cristão do que os demais, foi lá em cima. E ele então teve aquela experiência daquele senhor, daquele homem carregando um fardo muito grande, ofegante. E por um pouco de tempo,
ele não discerniu, ele pensou que teria que ajudar aquele homem. Mas logo ele percebeu que era o Senhor Jesus, carregando um saco, na colina ao lado dele. E quando ele perguntou o que era aquele saco, ele disse: esse saco aqui é de pecado. Ele disse: então o senhor está carregando o pecado do mundo todo dentro desse saco? Ele disse: não, esse aqui é somente os seus pecados. Agora, aquele irmão era tido como um dos melhores cristãos daquela região. O Senhor Jesus estava carregando um saco de pecado dele. E o próprio irmão Branham, quando entrou naquele bar, e que viu aquela mulher velha, com rouge, batom, naquelas rugas, entre dois homens bebendo e fumando, aquele quadro mais horrível, ele pensou consigo mesmo: por que que Deus não varre uma peste dessa da terra? No mesmo instante, o Senhor o chamou lá fora e mostrou para ele o arco-íris de sangue. E aquilo estava como que bombeando sangue. E vamos dizer, cada impulsão daquela era um pecado que ele cometia. Ele, o profeta. Eu disse: isso aí é você, ó. Isso aí é por você. Ele voltou lá e fez uma reunião de oração com eles lá. Vocês conhecem a história. Os visitantes ficam mais ou menos informados. Porque ele voltou, pediu perdão para a mulher e começou a pregar para eles. E até aquele guarda, aquele militar que estava jogando lá naquela máquina cata-níquel, passou para a reunião de oração também. À noite ela estava no culto e foi salva. Ele disse também que a igreja tem que lutar com o pecado até o último segundo aqui. Então nós somos um grupo de pessoas conscientes, que temos a noção perfeita do que é o mal e do que é o bem. E em tudo você vai fazer possível para o seu mal não afetar a terceiros. Dificilmente o mal de uma mãe não afeta seus filhos. O mal de um pai não afeta seus filhos. Dificilmente. Mas ele disse: em mim não habita bem algum. Aí ele estava separando outro eu lá dentro, sua alma. Disse: aquilo que eu não quero, isto faço. O eu lá dentro. Então aquilo estava como que uma guerra. Nós encontramos ali que este é um grande problema hoje, que muitas pessoas estão tentando viver entre aqueles dois desejos. Pois um deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Agora, não podemos também aceitar que então nós não praticando os grandes males, os pecados sociais, que então por isso estamos bem, estamos salvos. Não, ele foi aquele mancebo de qualidade, Jesus foi a ele, ou ele veio a Jesus. E aquele rapaz nunca havia adulterado, mentido, roubado, guardava os mandamentos. E Nicodemos ainda tinha que nascer de novo, se quisesse ver o reino dos céus. Ora, como Paulo descreve isto em Romanos 7. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência, cristãos? Aquilo
Quando você está tentando fazer algo que vale a pena, vai fazer um esforço para fazer algo que é bom, algo que você entende que é a perfeita vontade de Deus. Quando você se esforça, está tentando fazer o culto doméstico em casa e não consegue, ele vai dizer aqui: faça de todas as maneiras. Quando você está tentando vir à escola dominical e não consegue, você está tentando, se esforçando, mas não consegue. Ele disse: venha de todas as formas. Ele disse, em relação aos maus pensamentos, ele disse: você faça exatamente ao contrário deles. Qualquer lado que Ló escolhesse, Abraão sabia por si mesmo que era o lado errado, era o lado da carne. Então você vai em sentido contrário, age exatamente ao contrário daquilo. E aquilo, veja só, se aquilo é algo que é bom, então você descobre que existe o diabo em cada lado, simplesmente para te contrariar em tudo que você fizer. E aquilo é uma boa coisa, você acha e crê verdadeiramente que você deve fazer aquilo. Eu gostaria de dizer isto, para que os cristãos possam saber disto. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para não fazer aquilo, faça-o de qualquer forma. Aquilo é o diabo ali tentando não te deixar fazer o que é certo. Agora, quem poderia entender que o diabo não quer o culto doméstico em casa? E ele tem conseguido através de todos os meios. Porque é onde a gente tem que desafiar os boys, os rapazes, as moças, as mocinhas. Se na hora que seu pai, sua mãe põe leite, pão com manteiga na mesa, no desjejum, e outros alimentos na mesa de manhã, você se assenta lá e come, não é? Mas na hora que ele pega a Bíblia para cantar um hino, ler as Escrituras e orar, não, isso não é para você. O pão, a manteiga é para ele, é para ela. Mas a Bíblia, a oração, cantar não. A galinha com arroz, o feijão, o bife, é para ele, é para ela. O pai tem que pôr a roupa, o calçado, é obrigação do pai, é dever da mãe. Mas a leitura da Bíblia, o culto doméstico, não. Isso aí não é mais para nós. Então muitas coisas levantam para te contrariar. O diabo não quer que haja uma reunião de oração em família. Vocês sabem por quê? Porque a reunião de oração em família, para começar, consolida o casamento. Esse país nunca vai se levantar. Pode pôr quem quiser lá em cima. A menos que as famílias começassem a orar em casa,
de joelhos e caísse temor no coração das mães, das esposas, dos pais, dos maridos e dos filhos. A injustiça opera terrivelmente dentro de casa. E não pense você, mocinha rebelde, que operando tão injustamente com sua mãe, com seu pai, você vai ser feliz. Não, rapazinho, não pense que você vai ser feliz simplesmente porque seu pai tem um coração mole e te perdoa, e essa mãe tem um coração mole, te perdoa, te suporta. Não. Hoje nós aprendemos de manhã que Deus não muda o seu parecer. Ele não muda as suas escrituras. Ele disse: honra o teu pai e tua mãe, porque isso é o primeiro mandamento com promessa, para que teus dias sejam longos aqui na terra. Mas é custoso fazer um culto doméstico diante de um aparelho de televisão. A própria consciência não permite abrir uma Bíblia com a televisão ali. Que tem, aquilo lá é ferro, é vidro, é tubo, é transistor, é instalação elétrica. O que tem isso? Mas há um constrangimento. Há um constrangimento em orar, em ajoelhar numa sala que tem um televisor. Essa é a verdade que nós estamos vendo. Seria este o mal que Paulo disse que ele não queria, mas fazia? Olha, vejamos isso. Que essa torre de controle, ela tem comunicação uma com a outra. Cada uma chama pela necessidade que o clamor está clamando, e isso envia uma onda de advertência para a outra. O Espírito adverte o seu raciocínio, a sua consciência, e te constrange a vir no altar. Por que que muitas pessoas não vêm mais ao altar quando vinham antes? Não oravam mais como oravam antes. Não tem mais como ouvir um programa e sintonizar a mensagem. Não tem mais como ler a Bíblia de uma forma assim, com ela falando para si, como Deus falando para a pessoa, como uma carta que se abre subscritada para si. Ela é minha, ela é endereçada a mim. Quando essas cartas de Paulo, de Pedro e de João são lidas dessa forma, não tem a pessoa que não seja libertada de espíritos maus. Quando elas são lidas dessa forma, bem entendido. Então esse é um bem que você acha que deve fazer. E você concorda e luta, mas não faz. E não fazendo, você está fazendo o mal que você não quer fazer. Não fazendo este bem, você está fazendo o mal que você não quer fazer. E deixando de fazer o bem que você quer fazer. O
culto doméstico, o culto em família, responsabiliza, tira arestas, há acertos no culto em família. Mas o tempo que nós estamos vivendo não permite. Porque o labor é grande demais. Os compromissos estão avultuando, aumentando a cada dia. Cumprindo exatamente aquilo que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, a vinda do Filho do Homem começa com a vinda do profeta. O profeta é um filho do homem, profeta precursor. Então os dias estão exatamente iguais ao de Noé. E nos dias de Noé, a torre de controle espiritual não pôde falar mais com ninguém a não ser com ele. E foram apenas 8 pessoas que entraram na arca. Apenas 8. E estavam vivendo uma civilização muito maior do que a nossa de hoje. Isso é de se raciocinar. Isso é de ficar parado mesmo, em silêncio. Para escutar, raciocinar, pensar. Dar as mãos, orar abraçado, sentindo o calor um do outro. Isso já foi o tempo. Abraçar é só para sexo, não é para orar. Não é para carinhar, não é para acariciar, não é para animar, dar uma palavra de ânimo no ouvido, mais próximo, mais terno, mais gracioso. Não. Ora, sim, isso está ligado. Está ligado, sim, de tal forma que quando Deus falava com um homem seu, Ele estava falando também com sua mulher. Quando Ele estava falando com Abraão, Sara estava implicada naquilo. Para cumprir a sua promessa para com Abraão, Deus precisou de Sara. Deus necessitou de Sara, por isso Ele não a matou. Porquanto ela estava em seu marido, ela estava em Abraão. E aquela torre de controle não podia, de forma alguma, emitir uma mensagem sem que ela ouvisse, sem que ela escutasse, ainda que estivesse do outro lado da tenda. Quando ela escutou o que Deus falava com Abraão, o mal estava nela. O mal do bom senso. O mal da razão. O mal do próprio bom senso. Como é que eu vou ter filho ainda? Se eu já sou uma velha. Quando nova eu não tive, agora que eu vou ter, depois de velha, acabada. E é exatamente isso que está acontecendo comigo e com você. É por causa da condição que nós temos
da carne. E nós julgamos que Deus terá que levar a sua noiva pela condição da carne, mas não é pela condição da carne. Pela condição da carne, nunca Isaac teria nascido. Nunca. Está certo isso? Pela condição da carne, nunca. Você sabe o que é nunca? Nunca teria nascido Isaac. Pela condição da nossa carne, Jesus nunca virá. O que Ele quer é que realmente aceitemos por fé essa verdade. Só isso é o que Sara teria que fazer, o que Abraão fez. A carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo, e isso só pode ser atendido através dos sentidos, da razão. E o Espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo está muitas vezes em guerra um com o outro. Nós encontramos ali que este é um grande problema hoje, que muitas pessoas estão tentando viver entre aqueles dois desejos. Pois um deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse, escrevendo aos Romanos: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência, não é verdade? Então, o que você deve fazer? Você deve fazer o culto doméstico, ainda que seja sozinho na sua mesa. Sem rabugice. Sem fanatismo. Na verdade. Mas você deve fazer o culto doméstico, ainda que seja sozinho. Ler a sua Bíblia em voz alta. Você, afinal de contas, é o dono da casa. Você é o comprador de arroz dali. Você é o pagador de luz. Você é o pagador de água. Você é o pagador de feijão. Você é o pagador de carne. Você é o pagador de escola. Você é o pagador de sapato, de vestido. Então você tem direito de fazer o culto doméstico na sua casa. A gente, quando cresce dessa forma, a gente entende. E olha, eu vou dizer para vocês, oxalá que todas as famílias, todas as crianças para comerem, eu não estou falando que deveriam estar nessa condição de criança de rua, mas bem entendido. Deve ser bem entendido o que eu vou dizer. Mas todas as crianças que existem neste mundo deveriam ter circunstâncias através das quais elas pudessem crescer vendo que era Deus que trazia as coisas para elas em casa. Elas teriam que ver seus pais orando: Senhor, me dá pão para amanhã, me ajuda a ganhar o pão, me ajuda a pagar meus compromissos. Mas elas não têm esse tipo de guerra. Elas não sabem quanto custam as coisas. Mas quando a gente cresce, acordando de madrugada, vendo uma mãe chorando, de joelhos, chorando, para comprar coisas para comer, pedindo a Deus meios, aí é diferente.
Agora, Deus quer que você faça aquilo, mas o diabo não quer. E o diabo tem só uma maneira de agir, é através da carne. Deus só tem uma maneira de agir, é através do Espírito. Agora, muitas vezes eu encontro com pessoas que são propensas a ser um pouquinho nervosas. Quando elas descobrem que estão tentando fazer algo, e tudo está simplesmente bloqueando, isso de ambos os lados, elas dizem, isso talvez não seja a vontade de Deus. Vem? Agora, não deixe o diabo mentir para você assim. Nós já estamos no outro lado da escola dominical. Como a moeda tem dois lados, então nós estamos do outro lado da mensagem de hoje de manhã. Para fazer o que é correto, para fazer aquilo que convém, aquilo que é certo, que é o bem. Ora, há tantos tropeços, há tantos bloqueios, que você chega a pensar, isso talvez não seja a vontade de Deus. Agora, não deixe o diabo mentir para você assim. Se você tem certeza daquilo, faça aquilo, de todas as formas. Deixe de contrariar o seu espírito e contrarie o diabo. Deixe o diabo contrariado. O diabo tem que estar contrariado, não Deus. Deus não deve estar contrariado com você, mas quem deve estar contrariado com você é o diabo. Todos os dias. Porque é tão fácil desobedecer a Deus, e é tão difícil desobedecer ao diabo. É tão fácil obedecer ao diabo, e é tão difícil obedecer a Deus. É tão fácil cortar cabelo, é tão fácil vestir essas roupas meia lá, meia cá, meia pedra, meio tijolo. Por que não vai logo de uma vez? Não faça tudo logo que tem desejo. Essa coisa morna, não é a coisa nem outra. É tão fácil obedecer ao diabo, e é tão difícil obedecer a Deus. É tão fácil obedecer aos sentidos, aos desejos da carne, com os mínimos toques. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você vai fazer alguma coisa, é você descobrir se aquilo é a vontade perfeita de Deus ou não. Sendo a vontade de Deus, se você descobrir que aquilo é a vontade de Deus, você vai deixar o diabo contrariado. Porque você faça, eu vou fazer aquilo. Muito embora o diabo vai ficar revoltado, contrariado, mas eu vou fazer. E então, se você deseja saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia, é só isso. Ali está a coisa, ali está a torre que te endireita. É a palavra de Deus. Então, se você vê que isso está na palavra de Deus, você não precisa temer, você não precisa esconder, você não precisa ficar com medo, você pode seguir em frente, porque aquilo está na palavra de Deus. Deus vai te cobrir,
Na guerra, quando um pilotão, ou um soldado, ou 2 ou 3, um grupo de soldados tem que atravessar um vale perigoso, que está havendo um tiroteio, os outros na retaguarda dão cobertura. Quer dizer, disparam metralhadora direto contra o inimigo lá para que os outros passem, dando cobertura. Como, por exemplo, você está procurando pelo batismo do Espírito Santo, está certo? Porque se você tem o batismo do Espírito Santo, você só vai ser guiado na verdade. Muitas vezes eu chego às pessoas que dizem: bem, eu tenho procurado pelo Espírito Santo e eu simplesmente não posso recebê-lo. Ora, mas o que significa receber o Espírito Santo? Significa isso, você olhar na Bíblia e fazer aquilo que a Bíblia diz. Você crê naquilo que a Bíblia diz. Isso é que é o Espírito Santo. Não é o quanto você vai emocionar-se. Vai se emocionar? Vai gritar? Não, não é isso. É o quanto você vai obedecer, só isso. Então ele diz: eu não creio que isso seja para mim, irmão Branham. Todas as vezes que eu tenho uma depressão, eu fico deprimido, eu fico doente. E eu vou orar, se eu jejum, eu fico doente. E se eu tento ficar a noite toda ou ficar acordado, fico tão sonolento, não consigo orar, eu não posso levantar os meus pés. Recordem, isso é o diabo de todas as maneiras, porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem desejar. O Espírito Santo é para quem tem sede dele. Muitas vezes você encontra, quando você recebe oração em uma reunião para a cura divina, então no dia seguinte você descobre, sem dúvida, que o diabo fará aquilo se tornar 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Vocês que por acaso estejam doentes, observem isto. Ele está dizendo: você veio nessa reunião aqui, esse mal pode piorar 2 vezes mais do que antes de você vir aqui, antes de você receber a oração, antes de você participar dessa atmosfera que não é só a oração, imposição de mãos, não é isso, é a atmosfera do culto. E se você se arruina, se você piora, é um sinal de que Jesus te curou. Veja. Recordem, aquilo é simplesmente Satanás tentando te afastar da bênção que Deus tem para você. Deus quer que você seja curado, sim. Ele ama a cura divina. Ele gosta de curar as pessoas. Vem, não dê ouvidos àquele sujeito da razão. Sempre siga em frente. Agora ele diz aqui: lá atrás nas selvas, recentemente lá atrás, 480 milhas da civilização mais próxima, uma cidadezinha pequena de umas 3.000 pessoas, de Beira, em Moçambique, nós encontramos nativos que nem mesmo nunca viram uma pessoa branca. E eu vi uma menina nativa, ela estava sem roupas. Todos eles dificilmente usam roupas. E ela estava sentada em uma árvore. E eu estava seguindo o rastro de um leão. E ali estava. Eu via algo como um ser humano gritando. Esta menina nativa estava ali em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. Ela subiu numa árvore
e como ela estava assustada. Aquela é a única proteção que ela tinha. Era subir em uma árvore, por causa do leão, por causa do leopardo, outra coisa, ou qualquer animal. E ela havia me visto, e eu vi que era um ser humano, mas quando ela olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca havia visto uma em sua vida, então ela ficou morrendo de medo e subiu na árvore, pensando que era um bicho também. Naturalmente. Todas as pessoas que vivem no seu ambiente, elas sabem como se protegerem dos perigos daquela região. E aquela pobre criança sabia que a maneira dela se proteger do leão, do leopardo, ou de qualquer outro animal, inclusive de um homem branco, era subir numa árvore. Isto quer dizer, ela sabia que uma árvore podia lhe proteger. Então ela subia ali, ela subiu ali. E eles dizem que o tio, quando está perseguido por uma cobra, por uma serpente, ele vai dando trégua e vai indo até que ele chega perto de uma determinada raiz. Então ele começa a dar chicotada. Começa a guerra. Por quê? Porque ele encontrou aquilo que pode lhe proteger. Então agora ele pode guerrear. Quando a cobra lhe fere, ele corre lá e dá uma mordida naquela raiz. E aquela raiz lhe protege do veneno da cobra. Agora, todos os animais, pelos seus próprios instintos, sabem como se defender de seus inimigos. Por que uma moça não sabe se defender? Por que um moço não sabe se defender? Por que o homem não sabe se proteger? Dizendo-se cristão, tendo esta árvore da vida, tendo esta raiz de Jessé, tendo esse Espírito Santo que fala, que controla, que é uma torre dentro de si. Nós não era para nós estarmos as palpadelas, assustados, amedrontados, queixosos, murmurando, culpando outros. Não. Nós somos o povo mais rico dessa terra. Nós somos o povo mais protegido que existe nessa terra. Para começar, essa terra ainda existe, esse sistema ainda existe, porque nós estamos ainda nela. Quando nós não estivermos mais aqui, não há nada que possa proteger essa humanidade mais. Isso não é tonteria. Mas como Sara, nós não podemos crer, nós não podemos receber, nós não podemos admitir esse lugar que Deus deu para nós, essa condição que Deus deu para nós. A paz que existe nessa nação é por causa da mensagem, é por causa desse povinho. Eles
não podem admitir. Agora, sabendo disto, quão descansados, quão confiantes nós deveríamos estar, dando passos somente seguros, firmes. O salmista diz: os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Isto quer dizer, aquele homem sabe aonde pisa, aquela mulher sabe aonde pisa. Não precisa que nenhum homem, o marido, e nem pastor, nem ninguém, esteja dizendo: não faça isso, não vá lá, não se vista assim. Não, não precisa. Ela sente mal em determinados recintos. Ela não entraria ali por preço algum. Ela não teria tais amizades. Você sabe que uma mulher, especialmente a mulher, ela é julgada pelas amigas dela. Se uma mulher anda com mulher de rua, pode saber que ela também prostitui. Se ela anda com uma mulher que tem amantes, pode saber, ela também arranjou um amante já, e fez um ponto de encontro lá naquela casa de amantes. Nada disso seria necessário. Nada disso é necessário. Você sabe, como São Paulo, o que é bem e o que é mal. Você sabe perfeitamente. E você conhece a arma que te protege. Você conhece o lugar que te protege. Você sabe onde você está perfeitamente velada. Não está exposta. A igreja sabe que há um único lugar escolhido por Deus para adoração. Há um único lugar por Deus escolhido para fazer habitar o seu nome. Há um único lugar escolhido que é de fato o esconderijo do Altíssimo, que é a sombra do Onipotente. Há um único lugar. Ele não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ele não anda com ímpios. Ele não pode ter assunto com ímpios. E com facilidade pode-se entender, diz o profeta: diga às pessoas com quem você se associa, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Agora aqui há uma coisa muito tremenda, veja. É algo que é natural, que é uma coisa fora, não é uma coisa fora do natural ter sede por Deus. É uma coisa natural, é simplesmente algo que você deve fazer. Deus te fez assim, e não é nenhum super-humano, é realmente um ser humano comum. Não é que seja para algumas pessoas especiais ter sede de Deus, não. O salmista diz: a minha alma tem sede de ti, tem sede do Senhor. Bem, eu já vi algumas pessoas viverem uma vida vitoriosa, que estão constantemente no telhado louvando a Deus,
Eu gostaria de me sentir desta forma, mas eu não consigo. Até porque há muitos deles que gritam e louvam, estão sempre felizes, e no entanto não dão testemunho disso depois. Isso não importa. Bem, a razão pela qual você está se sentindo desta maneira é a sede que há em você. Há de fato uma sede em você. Por isso não tem nada que te satisfaz. E é simplesmente uma coisa natural. É para cada pessoa ter sede de Deus. Você pode viver mais tempo sem alimento do que sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias. Jesus o fez. Eu suponho, sem alimento. Mas você não poderia ficar esse tempo todo sem água. Você simplesmente se secaria e morreria. Você deve ter água. E a sede que vem em você, ora, é para mostrar que o corpo está necessitando de algo, para se mostrar, para se manter vivo. O corpo tem que ter água para permanecer vivo. Você é composto de 80 e tantos % de água e petróleo. De qualquer maneira, você tem que obter estas fontes para se manter vivo. Como eu disse, se você negligenciar, você perecerá. A sede é um alarme. E você tem um despertador, um alarme dentro de você. E você se encontra sedento de estar certo de Deus, como aquela viúva estava certa de Deus, lá em Serepta de Sidom, no tempo de Elias. Ela ia morrer, mas quando Elias chegou na sua casa, bateu na sua porta, ela lhe deu o resto que tinha, e a coisa foi multiplicada, e a ressurreição entrou na sua casa. Ela estava certa de Deus, e por isso ela não se corrompeu, sendo uma mulher ainda jovem, e passando tantas necessidades, mas ela manteve no calibre de Elias. Por isso Deus a enviou à sua casa, havendo tantas viúvas naquele tempo, e que por razão cada uma delas podia agir de uma maneira falsa, circunstancialmente, mas, porém, ela se manteve fiel ao seu caráter, ao seu princípio. Ela não fez aquilo que a razão diria para ela fazer. Por isso, Elias foi à sua casa, e o poder de Deus entrou lá. O seu filho, na verdade, morreu, mas foi ressuscitado. A morte tem entrado, na verdade, mas haverá ressurreição nessa casa que recebeu Elias. Ora, a mensagem diverge, varia muito, mas toda ela está enquadrada exatamente nesse ponto. Torre de controle. Você pode olhar que cada um deles teve uma torre de controle dirigindo, como José lá no Egito, como a viúva que acabamos de citar, como Moisés lá no deserto, como Davi, e no Novo Testamento, Paulo, e todos eles é a igreja primitiva. Agora eu pergunto, há uma torre de controle controlando essa igreja ou não há? Há uma torre de controlando a sua vida, de controle, controlando a sua vida ou não há? Em que condição nós nos encontramos? Na condição de Abraão, se secando a cada dia que passa? Na condição da viúva de Serepta de Sidom? Depois de tudo o filho morre? Em qual é a condição que nós nos encontramos? E hoje de manhã,
Carlos fez menção aqui com as crianças, estudou com as crianças, as campainhas no peito do sacerdote, do sumo sacerdote, Arão. Enquanto elas batiam, tiniam, enquanto elas faziam barulho, é sinal de que ele estava vivo. Estava vendo, era uma forma de controle, sinal. O controle, a torre dá sinal. Então o sinal que aqueles que estavam de fora tinham de que ele estava realmente vivo, é porque as campainhas não batiam, não paravam de soar. E no seu movimento ali oferecendo sacrifício, elas ficavam tinindo. Então eles tinham certeza de que ele estava vivo. Agora, se aquilo silenciasse, parasse, então eles sabiam que ele havia morrido. O silêncio significava morte naquele caso, porque não havia mais mensagem. As campainhas significavam a mensagem de que havia vida. Agora, essas campainhas têm tinido aqui constantemente. É que eu conversava com a irmã Antônia hoje. Nós estamos aqui com uma fartura. Culto na segunda-feira à noite, na quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, 3 programas de rádio por dia, fitas de vídeo, fitas de cassete. Que fartura! Está havendo vozes, sinais, mas o silêncio virá. Haverá um silêncio. Poderá chegar o momento que você vai suspirar por um culto desse, suspirar por uma escola dominical, suspirar para ouvir um programa de rádio, uma mensagem, e não vai encontrar. E o sumo sacerdote, que ainda está no trono, está emitindo esses sinais, emitindo essas vozes. É um sinal de que ele ainda está no sacrifício. Mas quando isso silenciar, ele saiu do trono da intercessão. Não é que ele morreu, porque ele já foi morto, já ressuscitou. É que ele sai do trono da intercessão para vir buscar a sua esposa, tirar desse mundo. Vai desaparecer um povinho aqui nessa terra. Vão desaparecer pessoas desta igreja. Vão desaparecer pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, em todas as partes onde se encontram eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas elas caminharam na mesma condição. Carne, tentando, lutando para fazer o bem. Todas elas tiveram os mesmos sentimentos, as mesmas paixões como Elias. Mas o certo é que todas elas venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra. Lá nós vamos encontrar muitas delas. Quando a gente está despedindo uma irmã, Maria Francisca dos Santos, que sofreu tanto nessa dimensão.
Quando a gente está despedindo mais um dessa dimensão aqui, ora, a gente tem certeza absoluta de que eles têm entrado na sexta dimensão, onde não há esta guerra mais, de querer fazer o bem e não fazer. Lá não se tem que fazer culto doméstico para educar filhos, para sustentar a atmosfera familiar. Lá não vai ter sofrer dor de cabeça por causa de mulher, por causa de marido rebelde, por causa de filhos rebeldes. Não vai ter isso. Lá você não vai ter que ler essa Bíblia, assentar-se com sua família e ler. Por isso o profeta ora, quando a espada for de pendurada, essa Bíblia for fechada, a fumaça dissipada, lá nós não necessitamos deste livro, porque este livro nos levou para lá. Lá nós não vamos precisar de uma consulta médica. Lá nós não vamos ter que nos hospitalizar. Lá nós não vamos nos envelhecer. Nós não vamos ver os cabelos ficando grisalhos. O tempo passando. Mas o aniversário, rosas, velas e coisas e parabéns e presentes, não. Eu desde já não gosto de aniversário. Aleluia! Glória a Deus! Lá não tem festinha de aniversário, porque a velhinha de 90 anos aqui é uma jovem de 22 anos lá, e lá não tem mais aniversário, você sabia? Lá não vai ter aniversário. Ele está dizendo ali, graças a Deus. O outro, amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. As campainhas ainda estão tocando. Graças a Deus. Amém. Graças ao Senhor. Vamos ficar de pé.